Welcome to session number 7. Bem-vindo à sessão número 7. It is such a joy that God can use you and God can use me. É uma alegria tão grande que Deus pode usar você e também usar a mim. Because session number 7, it's about your testimony. Porque a sessão número 7 é sobre o seu testemunho. I believe that your testimony is so important. Eu creio que o seu testemunho é tão importante. Your fingerprint is unique. A sua impressão digital é única. Nobody else has a fingerprint like you. Ninguém tem uma impressão digital como a sua. And nobody else has a testimony like you. E ninguém tem um testemunho como o seu. Your experience, this is what God did in your life. A sua experiência e aquilo que Deus fez na sua vida Can challenge somebody else who has the same background. pode levar alguém para Jesus que tem o mesmo passado, Who went through the same circumstances, que passou pelas mesmas circunstâncias, and that can save his life. e isso pode salvar a vida dessa pessoa. Because you are sharing and you are telling your story. Porque você está compartilhando e está contando a sua história. The goal of session number 7 O alvo da sessão número 7 is to be able to give your testimony in an authentic and interesting way. é poder contar a sua história e poder passar o seu testemunho de uma maneira interessante. First of all, I want to tell you, Primeiro, eu gostaria de lhe falar, Jesus did not call you to be his lawyer, Jesus não te chamou para você ser o advogado dele, to defend him, para defendê-lo, but he called you to be his witness. mas ele chamou você para ser seu testemunho. And when a witness stands up in the court, E quando o testemunho se levanta diante do juiz, it is their job to report what they know, esse testemunho ele precisa reportar o que ele sabe, what they have seen and experienced. o que ele viu e o que ele experimentou. And this is what we share. E é isso que nós compartilhamos. We share, this is my testimony, this is what I experienced. Compartilhamos, esse é meu testemunho, foi isso que eu experimentei. And here comes the biblical foundation. E aqui a base bíblica. You will see it in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Atos 1:8 diz que você receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre você. And then Jesus said, E aí Jesus disse, when the Holy Spirit comes, quando o Espírito Santo vier, when you receive his power, quando você receber o poder dele, what will you be? o que você será? A very spiritual Christian? Será um cristão muito espiritual? No. Não. The Bible said very clear, you will be his witness. A Bíblia diz com muita clareza, você será o seu testemunho. Could it be that every Christian who receives the Holy Spirit should be his witness? Pode ser que cada cristão que recebe o poder do Espírito Santo seja, de fato, o seu testemunho? I think Acts 1:8 makes it very clear. Eu creio que Atos 1:8 coloca isso com muita clareza. If you receive the power of the Holy Spirit, you will be his witness. Se você recebe o poder do Espírito Santo, você será um testemunho dele. What does it mean? O que isso significa? First of all, you witness with your life. Primeiro, você testemunha com a sua vida. Your testimony is that you have a life before you met Christ, O seu testemunho é que você tinha uma vida antes de encontrar a Jesus and then God is changing your life. e depois Jesus transformou a sua vida. Your life will be changed by you think different thoughts, A sua vida será transformada porque pensará Because novos you- pensamentos, because you fill your mind with the Word of God. porque você preenche a sua mente com a palavra de Deus. In the morning you start singing and thanking God. Pela manhã você começa a cantar e começa a agradecer a You have Deus. relationship with Christ. Você tem um relacionamento com Cristo. You come to your work Você chega no seu trabalho and people say, "Wow, what's going on? You look so happy." e as pessoas dizem, oh, o que aconteceu? Você parece tão feliz. You don't curse anymore. Você não amaldiçoa mais. What happened with you? Are you not smoking anymore? O que aconteceu? Você não está mais fumando? Oh, you said thank you for the drinking. In the past, you were the first one who was Você drinking alcohol. agradece a bebida. No passado você era o primeiro. So people might ask, what is it? What changed your life? Então as pessoas talvez perguntem ou perguntavam o que foi que mudou a sua vida. And then, of course, you have to be prepared to have an answer, E claro, você precisa estar pronto para ter uma resposta, to give honor to God. para honrar a Deus. And you have to be not shy in that.
Don't be ashamed for the gospel. E não tenha vergonha do evangelho. Just tell the people, something happened in my life. Só diga às pessoas, algo aconteceu na minha And it vida. completely changed my thinking. E isso completamente mudou a minha maneira de This pensar. was how I thought before. Dessa forma eu pensava antes, And you know me. e você me conhece. I was sad. Eu era triste. Now I have discovered that everything I have is a blessing from God. Agora eu descobri que tudo que eu tenho é uma bênção de Deus. So in the morning I thank God. Então, pelas manhãs eu agradeço a Deus For my nice house, for whatever what I have, for my family. pela casa que eu tenho, pela família, por tudo. And then I feel the peace and the joy of God in me. E aí eu recebo a paz e a alegria de Deus dentro de mim. Before I did not have it. Antes eu não tinha, Because I was living with unforgiveness. porque eu vivia com falta de perdão. I had a guilt in my life. Eu tinha uma culpa na minha vida. And then when I received Jesus and I prayed that Jesus comes into my life and forgive my sin, I felt that divine peace. E quando eu fiz a oração convidando Jesus para entrar na minha vida, eu senti uma paz divina. What do you think about it? O que você pensa sobre isso? Would you like to have that too? Você gostaria de ter também? Don't be shy. Não Just tenha challenge the vergonha. people after Não they seja hear your tímido. testimony. But on the other way, they are not only work colleagues, they are not only friends, they are not only family. There's much more. Mas, pelo outro lado, você vai começar a se relacionar com pessoas que não são somente os colegas, os amigos, os membros da família. Sometimes we hear only friendship evangelism is working. Muitas vezes nós ouvimos falar que apenas o evangelismo por amizade é que funciona. So when I heard that in a meeting, in a leader meeting, Então, quando eu ouvi uma vez sobre isso numa reunião, I said, who of you has a prostitute as friend? aí eu perguntei, quem de vocês tem uma amiga prostituta? Who of you has a bank director as a friend? Quem de vocês tem um diretor de banco como amigo? But if the prostitute has not a Christian friend and only friendship evangelism is working, how can the prostitute get the gospel? Então, se uma prostituta não tem nenhum amigo ou amiga que seja cristão, como é que essa prostituta vai ser evangelizada? That's why God called you to be the light in the darkness. E é por isso que Deus chamou você para ser a luz na escuridão. Of course, first of all, you witness with your life. Claro que primeiramente você testemunha com a sua vida. Your family maybe will see that you changed. Sua família perceberá que você mudou. Your friends will discover that something happened. Os seus amigos vão descobrir que alguma coisa aconteceu. But then also there are dark places where God will send you. Mas há também lugares escuros, lugares obscuros para onde Deus te envia. Where is darkness, there light needs to be. Aonde há escuridão, ali precisa haver luz. And for that we have to open our mouth. E para isso nós precisamos abrir as nossas bocas. And we have to tell the people what is God's plan. E nós temos que falar às pessoas qual é o plano de Deus. In Acts 26, you see a role model in the Bible how Paul was giving us a very good example. Em Atos 26, nós vemos um modelo muito especial que Paulo nos dá sobre a vida deles, sobre testemunho. Acts 26, there you see how Paul is giving his testimony. Aí nós vemos o testemunho que Paulo dá. So, for example, in verse 1, he used the right time. Por exemplo, no versículo 1, ele usa o momento certo. He was waiting for the right moment. Ele estava esperando pelo momento certo. And this was when Agrippa said to Paul, you are permitted to speak for yourself. Isso é quando Agripa disse, você, Paulo, você é permitido fazer a sua defesa. And number 2, Paul was prepared to give his testimony. E número 2, Paulo estava preparado para dar o seu testemunho. Paul stretched out his hand and answered for himself. Paulo, então, estendeu a mão e começou a sua defesa. He was waiting for it. Ele estava esperando por esse momento. But then number 2, Paul picked his listeners up where they are. Mas aí, número 2, Paulo, ele alcançou o interesse dos seus ouvintes. In verse number 3, we can read it especially because you are an expert in all customs and questions which has to do with the Jews and so on. No versículo 3, nós vemos Paulo dizendo para Agripa, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Paulo chama a atenção de Agripa falando que Agripa está familiarizado com os costumes dos judeus. And then you see that Paul tells
about the time before his conversion. Então você vê que Paulo fala do tempo antes da sua conversão. In verse 9 you see, indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus Christ, and so on. No versículo 9 nós podemos ler: eu na verdade cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim por diante. Then you see in verse 13, and Paul was very honest in that. E aí nós vemos no versículo 13, onde Paulo é extremamente honesto sobre isso. And then in verse 13 you see that Paul is testifying how he experienced Jesus. E aí no versículo 13 nós vemos como Paulo testemunha sobre como ele recebeu a Jesus. He said, "O King, along the road I saw a light from heaven, brighter than the sun." Ele diz: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. And so on. And then you see in verse 19 E aí no versículo 19, that Paul speaks about the consequences. Paulo fala das consequências. He did not say, "Oh, that was my experience and then something happened." Ele não diz simplesmente: essa foi a minha experiência e aí algo aconteceu. But he said, "Because of this what happened, I decided to follow Christ." Mas por causa disso que aconteceu, eu decidi seguir a Jesus. And he said, "Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision." Ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Here he makes clear it requires obedience to follow Jesus. Ele coloca com clareza que precisa haver obediência para ser um seguidor de Jesus. Paul was very bold, Paulo era muito humilde. but he was extremely relaxed. Ele era muito ousado, mas era extremamente relaxado. Não relaxado. Relaxed. Tranquilo. Easy. Tranquilo. So here we see in verse 25 that he said, first of all, actually Festus said, "Yeah, you are insane. The faith drives you nuts like that." No versículo 25? 25, 34 actually. 34. 24. No versículo 24, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? And Paul just answered, "I'm not mad, most noble Festus, but I speak the words of truth and reason." Mas Paulo tranquilamente diz: não deliro, ó excelentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de perfeito juízo. And then Paul gets straight to the point. E aí Paulo vai direto ao assunto. Verse 27, and he said, "King Agrippa, do you believe the prophets?" No versículo 27 ele diz: Rei Agripa, crês tu nos profetas? "I know that you do believe." Eu sei que você crê. And then you see in the end, he gets the result. E aí nós vemos no final, He was challenging Agrippa, and then Agrippa said to Paul, "You almost pursued me to become a Christian." no final nós vemos o resultado desse testemunho, onde ele quase persuade e Agripa diz: por pouco me persuades And a of fazer-me course, cristão. this was the goal of Paul. E claro, esse era o alvo de Paulo. Paul was not just talking around. Paulo não estava só batendo papo, Paul took his audience wherever, ele levou a audiência dele sempre and then he brought his testimony e sempre trouxe o seu testemunho that people can understand what God can do, de uma maneira que a sua audiência pudesse entender aquilo que Deus pode fazer. and then they challenged him. E aí ele sempre os desafiava. So in general, there are three normal points how your testimony shall look. Então, de uma maneira geral, há 3 pontos importantes. Number one, what did my life look like without Jesus? Número 1, o que é que a minha vida, que cara que a minha vida tinha antes de ter Jesus? For example, I was a punk rock. Por exemplo, eu era um panqueiro, I said I want to have fun. eu dizia eu quero me divertir, I want to have adventure.
Eu quero explorar, quero ter aventuras. I don't want to be a Christian Eu não quero ser cristão, because the Christians I knew they were boring. porque os cristãos que eu conhecia eram muito monótonos. So then sometimes I tell people what happened before I met Christ. Então, às vezes, eu conto para as pessoas o que acontecia na minha vida antes de conhecer a Jesus. And in the beginning I was still very excited about the time before Christ. E no início, quando eu contava o meu testemunho, eu ficava assim bastante fascinado e eu gostava de contar como era a minha vida antes de Cristo. That people want to hear more about the time before I became Christian. Que as pessoas queriam ouvir mais da minha vida sobre antes But de eu conhecer a Cristo, today it is different. mas hoje é diferente. I experienced so many adventures with Jesus Christ I will never change. Eu conheci e experimentei tantas aventuras com Jesus Number Cristo two, que eu you não say- quero mudar nunca isso. Number 2, you say, how did Jesus come into your life? Número 2, você diz como que Jesus entrou na sua vida. This is what Paul said. This is what happened. Isso é o que Paulo falou, é o que aconteceu. And then you tell what was the reason that you decided to follow Jesus, to get right with God. E aí você diz qual é a razão para você passar a seguir a Jesus. And then number 3, what changed? E o número 3, o que transformou, o que foi que mudou? What is your life today? O que foi que mudou na sua vida? Como é a sua vida hoje? This is in general your testimony. Esse é o seu testemunho. But here it comes. Mas vamos lá. If you grew up in a Christian family, Se você cresceu numa família cristã, what is your testimony then? qual é o seu testemunho então? My children, they cannot say, oh, I used to be a criminal, or I was an atheist, or whatever. Os meus filhos não podem dizer, eu era um criminoso, eu era um ateísta ou qualquer coisa assim. If you tell my children where did they come from, Se você perguntar para os meus filhos de onde eles vêm, they are really happy that God created them. eles estão realmente alegres que Deus os criou. So you cannot fool them to tell them they come out of the water or they come from a monkey. Então você não pode enganá-los de que houve uma evolução e que eles vieram do macaco. This thought they never had and they never will have. Esses pensamentos eles nunca tiveram e nunca vão ter. For them it's natural to stand up in the morning or to go to bed and pray. For them it's natural. Para eles é natural levantar de manhã e orar ou orar antes de dormir. So we had a training like that. Então nós tivemos um treinamento como este. And in the training was a woman and she said, I have no testimony. E no treinamento havia uma mulher que dizia, eu não tenho um testemunho. But we knew that woman. Mas nós conhecíamos aquela mulher. And I mean, she had a fantastic family. E ela tinha uma família fantástica. 2 children, a nice husband. 2 filhos, um marido especial. We saw her house, her cars, and Nós vimos a casa dela. she had a company with 70, 80 employees. Ela tinha uma empresa com 70 ou 80 funcionários. We said, what, you don't have a testimony? E nós dissemos, What do como? you Você mean? não tem testemunho? Como assim? And then we figured out, sometimes we have to turn it around. E aí nós descobrimos que às vezes nós temos que dar a volta. You can tell the people, you know what? I have peace in my life. I have joy. I have a very nice family. Às vezes você pode dizer para as pessoas, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho uma família muito especial. I love my job and I love the city I am living in. Eu amo o meu trabalho, eu amo a cidade onde eu vivo. I have nice friends. Eu tenho amigos legais. Actually, I have everything I need. Na verdade, eu tenho tudo que eu preciso. But everything would be nothing Mas tudo seria nada without the main thing what really is filling my life. sem a coisa principal que está preenchendo a minha vida, Without the reason I'm living. que é a razão para a qual eu vivo. Would you know what that is? Você sabe qual é a razão pela qual eu vivo? This can be your testimony if you grew up in a Christian life. Esse pode ser o seu testemunho se você nasceu numa família cristã. There was a meeting in a German city. Havia uma reunião numa cidade alemã. It was an outreach and there was a Christian girl and she said, I don't have a testimony. Era uma programação de evangelização e havia ali uma garota que dizia, não tenho nenhum testemunho para So, dar. but she said, okay, I want to share my normal testimony. I grew up in a Christian life like that. Mas eu gostaria de compartilhar que eu cresci numa família cristã And I have sometimes normal problems like everybody else. e eu tenho problemas normais como todas as outras pessoas. People, this is very important. Stay honest.
é muito importante que você mantenha a honestidade. Don't tell somebody, oh, and then I became Christian and every problem disappeared. Não diga que quando eu me tornei cristão, todos os problemas desapareceram. Because this is not true. Porque isso é natural. But she was sharing her testimony, very honest. Mas ela estava compartilhando o seu testemunho de maneira muito honesta. And there was one business lady and she had a very, very good hotel. E havia uma mulher de negócios que era dona de proprietária de um hotel muito bom. And she heard that. E essa mulher ouviu. And because of this normal testimony, E por causa desse testemunho muito normal, she felt this was honest. ela percebeu, ela sentiu que havia honestidade ali. She decided to follow Christ. Ela decidiu a seguir Jesus Cristo. And you know, take this part also of your testimony. Então, pegue essa parte do seu testemunho. What are useful for the people you are speaking with. Pegue aquela parte do seu testemunho que seja útil para as pessoas para quem você está falando. Let me give you an example. I said I was a punk rock. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu disse que eu era um roqueiro. And now I have a construction company. E agora eu tenho uma empresa de construção. So if I have a punk rock standing in front of me, Então, se eu tenho um roqueiro parado diante de mim, I don't talk too much about my business. eu não falo muito do meu How negócio. God is blessing me and how I do my construction company. Como Deus está me abençoando e como que eu faço na minha vida profissional. But I tell him about the time when I was a punk rock. Mas eu falo para ele do tempo em que eu era um roqueiro. But if I have a businessman who grew up in a very good family, Mas se eu tenho um homem de negócios que nasceu numa família muito boa, if I tell him, you know, I was drunk every day and I used to do this and used to do that and I was a punk rock, what would he think? se eu falar para ele eu era um bêbado, eu vivia bebendo, eu era um roqueiro, o que é que ele vai pensar? He would say, now I understand why you became a Christian, Ele diria, agora eu entendo por que você se tornou um cristão, but I don't need that. mas eu não preciso My disso. life is okay. A minha vida está bem. I would tell him, Eu diria a ele, my company is really doing good minha empresa está realmente indo bem and everything is fine. e tudo está bem. And I tell him some success reports. E eu daria alguns relatórios de sucesso para ele. So how is your company doing? E perguntaria como está a sua So empresa. I would talk on the same level. Eu tentaria falar no mesmo nível que o dele. But then I would say to him, you know, what is it all for? E aí eu diria, mas para que tudo isso? In the end, you give it to your children. No fim, você dá para os seus filhos. Your children also make business, give it to their children. Seus filhos também fazem negócio, eles dão para os filhos deles. That they give it to their children. E eles para os filhos. You know, I found something what is much higher than just money. Sabe, eu encontrei algo que é muito mais alto que dinheiro. Take this part of your testimony. Pegue essa parte do seu What is testemunho, useful o que é útil and what creates again the desire, I want that. e o que cria um desejo na pessoa, eu quero isso. If I see somebody suffering, sickness, pain, whatever, Se eu vejo alguém sofrendo com alguma doença ou dores, I can say, you know, I had that too. eu posso dizer, olha, já passei por isso. But then I prayed, Mas aí eu orei and really, I don't tell you a lie, it really happened, and then in that moment it was gone. e aconteceu realmente. So, and then he might say, wow, can you also pray for me? Or you can offer that. E aí pode acontecer que ele diga, uau, ore por mim, você pode orar por mim? You can tell your story in a boring way or in a very interesting way. Você pode contar a sua história de uma maneira monótona ou de uma maneira muito interessante. But you have to practice that too. Mas você precisa praticar isso também. Take a piece of paper and write down your testimony in 3 minutes. Pega um pedaço de papel e escreve o seu testemunho, um testemunho que dure 3 minutos. That you are able to give a 3 minutes testimony. Torne-se hábil para dar um testemunho de 3 minutos. You know, Jesus wants to make you a fisher of men. Sabe, Jesus quer fazer de você um pescador de homens. And you know, it does not matter if the bite tastes you. The bite has to taste the fish if you're fishing. Não faz mal se um peixe testa você como pescador, mas o que o peixe precisa testar é a minhoca que você coloca no anzol. Sometimes we put something on the hook what tastes us.
Às vezes nós colocamos alguma coisa no anzol que é gostosa para nós. But if you want to catch fish, then put something on the hook what tastes the fish. Mas se você quer pegar peixe, você precisa colocar alguma coisa no anzol que o peixe goste. Pick up the people where they are. Alcance as pessoas onde elas estão. If you talk about the blood of the lamb, you are washed in the blood, and the lion of Judah who is in your inner being. Se você falar do sangue do cordeiro, que o sangue de cordeiro lava todo o pecado e essas coisas religiosas, Then people don't understand that. aí as pessoas não vão entender. And they tell you something else. E eu lhe conto The digo mais Bible uma says in coisa. Revelation they have overcome by the blood of the lamb and the testimony. That's true. A Bíblia diz em Apocalipse que eles venceram pelo sangue do cordeiro. E isso é verdade. And the Bible calls you an overcomer. E a Bíblia chama você de vencedor. So you always have to overcome. Então você precisa sempre vencer. You overcome fear, Você vence o medo, you overcome circumstances, você vence circunstâncias, you overcome some arguments. você vence alguns And let me argumentos. tell you one important thing. E deixe-me dizer-lhe uma coisa importante. If you don't have an answer, Se você não tem uma resposta, don't try to make something up. não tente inventar uma. Be honest. Seja honesto. Just say, I don't know. Diga, não I sei, don't have any answer. não sei, não tenho a But I know resposta. one thing for Mas eu sure. sei uma coisa com certeza. God loves you very much. Deus ama você muito. And He has a brilliant plan for you. E Ele tem um plano brilhante para você. I can tell you that God changed my life. E eu posso lhe dizer que Deus mudou a minha vida. And what I am experiencing right now, E o que eu estou experimentando nesse momento it's only possible because I did one decision after the other to follow Christ. é possível seguir a Jesus. And maybe your mind is against it because you don't understand everything. Talvez a sua mente é contra isso, você não entende todas as coisas. But I did the first step. Mas eu dei o primeiro passo. I said, Lord Jesus, come into my heart. Eu disse, Senhor Jesus, entra no meu coração. And then you share what happened then. E aí você compartilha o que aconteceu depois. And then in the end again you challenge. E aí no final, novamente, você desafia a pessoa. You know, Jesus Christ is the same today Você sabe que Jesus Cristo é o mesmo hoje like He was when I got saved. que Ele era quando eu fui salvo. And you can receive Jesus too. E você pode receber Jesus Now we também. can pray together. Agora nós podemos orar And juntos. what I experience, you can experience too. E o que eu experimentei, você pode experimentar também. People, everyone, want to have more peace. Cada pessoa, todas as pessoas querem ter mais paz. Everybody wants to have more joy. Todo mundo quer ter mais alegria. Everybody would like to have miracles in his life. Todo mundo quer ter mais milagres na sua And vida. if you ask the people, E se você perguntar para as pessoas, would you like to have an answer on your prayers? você gostaria de receber resposta às suas orações? Then you can challenge today your life can be changed. Aí você pode desafiar. Hoje a sua vida pode ser mudada. Your story is important. A sua história é importante. Your testimony is unique. O seu testemunho é único. And God will use you and your testimony E Deus quer usar você e seu to testemunho be a blessing for many people. para ser uma bênção para muita gente. And the task for today, E a tarefa para hoje, this is it. You go to somebody é a seguinte: and maybe you start with somebody you don't know você vai a uma pessoa que você não conhece to practice. para praticar. And you say, okay, I want to tell you my story Eu quero contar a minha história and I would like to know if you understand it e eu gostaria de saber se você a conhece, And I se would- você entende a minha história. and I would like to know what you think about it. E eu gostaria de saber o que você pensa sobre. So please do it Isso. 1 or 2 times. Então faça isso uma ou duas vezes. And then at the end you ask, E aí você pergunta what do you think about it? o que você acha sobre isso. Don't be afraid. Não tenha medo. If you don't ask, you don't get answers. Se você não pergunta, você não recebe respostas. If people say no, they say no. Se pessoas dizem não, então é não. But you will be surprised Mas você ficará surpreso. how many people are open for that precious gospel. Quantas pessoas estão abertas para o evangelho precioso? How many people are ready to receive Jesus. Quantas pessoas estão prontas para receber Jesus? And the start can be your testimony. E o início pode ser o seu testemunho. Start with it today. Comece com isso ainda hoje. God will use you Deus quer usar você and God will make you a blessing for many people. e Deus fará de você uma bênção para muita gente.